Bem, amigos do GV Ensino, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Arduino e hoje nós vamos finalmente começar a trabalhar com botões, com dispositivos de entrada. Como você já deve ter percebido, o botão ele é um dispositivo de entrada, ou seja, ele vai enviar a informação, se ele está pressionado ou não, para o microcontrolador, para o Arduino. Então, o circuito que nós vamos montar é esse que estamos vendo aqui no Proteus, onde nós temos aqui um botão que eu escolhi ligar no pino 7, mas poderia ligar em qualquer outro pino do Arduino. E claro, junto com o botão, temos o resistor de pull-down que eu coloquei de 680 ohms. Nós já explicamos na aula anterior a grande importância desse resistor aqui, que eu escolhi que fosse um resistor de pull-down, mas poderia ser um pull-up também. Isso nós explicamos na aula anterior. E escolhi aqui um LED para ser a nossa saída no pino 2. E aí o resistor do LED de 220 ohms. Nós temos também, aí vocês estão vendo na prática, o circuito montado. Vocês podem ver aí, onde eu tenho aqui nesse fio laranja, eu tenho o VCC, eu tenho 5 volts. E o terra chegando através desse fio preto. Então, eu estou chegando 5 volts em uma extremidade do botão, saindo da outra extremidade do botão, o fio branco que vai lá para o pino 7 do Arduino, mandando o sinal de que o botão foi pressionado. Também aqui temos o resistor de pull-down indo para o terra. Então, aqui está toda a parte do botão, o circuito do botão, e também o circuito do LED, que é simples, como você já sabe. Temos aqui outro fio branco vindo do pino 2, indo até o LED e o resistor do LED para o terra. Também podemos ver a montagem desse circuito aqui no computador, onde utilizei o circuits.io da Autodesk para que pudéssemos visualizar o circuito talvez de forma um pouco melhor do que na câmera. Então podemos ver lá 5 volts vindo do Arduino, indo para o botão. O outro lado do botão, através desse fio verde, indo lá para o pino 7 do Arduino, que vai ser a entrada do Arduino que vai receber o sinal do botão. E aqui também, do mesmo local que eu puxei lá para o pino 7, tem o nosso resistor de 680 ohms indo aqui para o terra, que é esse fio preto. A parte do LED também é a mesma coisa. Lá do pino 2 vai ter a saída do Arduino que vai mandar o sinal para ligar o LED. E o resistor de 220 ohms indo para o terra para limitar a corrente do LED. Então temos aí o circuito, como ele é montado no protoboard, e aqui no Proteus, como ele é o esquemático, como é o seu esquemático. E agora que a gente já entendeu como que a gente vai ligar o botão no Arduino, a parte do hardware, a parte física, a parte do circuito já está pronta. Agora a gente vai estudar a parte da programação. Então para isso eu já tenho aqui um sketch do Arduino aberto para a gente começar a brincadeira. Vou tirar aqui os comentários padrão. E vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente sempre faz é declarar quais são os pinos do Arduino que são saída e quais são os pinos do Arduino que são entrada. Para isso a gente usa o pin mode. E, como você sabe, o botão ele é um dispositivo de entrada, porque a informação do botão ela tem que entrar no Arduino. Ou seja, o botão é que vai enviar a informação para o microcontrolador, não é o contrário. Por exemplo, o LED, a gente sabe que o LED ele recebe a informação. O Arduino é que vai dizer se o LED vai ligar ou se o LED vai desligar. Como é o Arduino que vai comandar o LED, a informação sai do Arduino e vai para o LED. É uma saída, o LED é uma saída. Já um botão, o ciclo da informação é o contrário, porque o botão é a pessoa que vai pressionar, alguém vai pressionar esse botão, e a informação do botão pressionado é que vai entrar no Arduino. Então, o botão sempre vai ser um dispositivo de entrada, um dispositivo que a gente chama de input em inglês. Então, aqui a gente vai ter que declarar o pino 7 do Arduino como entrada, como input, e o pino 2, que é onde está o LED, naturalmente, como a gente sempre faz, como saída, como output. Então, a gente vai começar dessa forma. Então, abrindo aqui o nosso sketch, vamos colocar aqui o pin mode, o pino 7 como input.
e o pino 2 como output. Nós poderíamos também declarar apelidos para os pinos, mas eu não quero fazer isso nessa aula, porque como a gente vai trabalhar com botões, com algo novo, eu quero mostrar como é realmente sem você declarar nenhum apelido, nenhum nome para os pinos. Vamos ver como que é de forma direta. E depois a gente pode declarar esses nomes aí para os pinos do Arduino. Então, declarados aqui o modo de cada um dos pinos, pino 7 como entrada e pino 2 como saída, vamos aqui à programação. O que eu quero fazer na programação de hoje é muito simples. Se eu apertar o botão, eu quero que o LED acenda por 2 segundos e depois apague. Somente quando eu apertar o botão. Se o botão não for pressionado, o LED permanece lá apagado. Então, como é que eu faço isso, pessoal? Bom, vejam bem, o botão ele pode ser pressionado ou pode não ser pressionado. Eu não sei o momento em que o botão vai ser pressionado. O que eu sei é o seguinte: se o botão for pressionado, acende o LED por 2 segundos e depois apague. Mas o botão pode não ser pressionado. E aí, caso ele não seja pressionado, eu não quero que ele faça absolutamente nada. Então, existe aí um se, uma condição. O botão pode ser pressionado, e aí, se ele for pressionado, ele acende o LED, faz aquilo tudo, mas se o botão não for pressionado, eu não quero que ele faça nada. Então, percebam que eu tenho aí uma programação seletiva. Ele vai acender o LED, contar o delay lá, que vai manter o LED ligado por 2 segundos, e depois apagar o LED. Ele vai fazer tudo isso, mas somente se o botão for pressionado. Então, esse trecho do código, que só vai ser executado se o botão for pressionado, ele tem que ficar separado da programação normal, porque ele só pode ser executado caso o botão seja pressionado. Então, vejam bem, a primeira coisa para a gente entender toda essa programação nova aí para a gente é o comando if. O comando if significa se. Eu vou começar trabalhando com a palavra se, que em português é mais fácil da gente entender. Então, o se, que depois lá nós vamos substituir pelo if, tá? Se, ele vai funcionar dessa forma aqui. Eu vou colocar o se, vou abrir o parênteses, e dentro aqui desses parênteses, que eu abro e fecho, aqui no meio eu vou colocar a condição. Se o quê? Se o botão for pressionado. Então, aqui dentro eu vou colocar a informação. Olha, se, dentro do parênteses, o botão for pressionado, aí fechou o parênteses. E aí eu vou iniciar um bloco. Esse bloco que eu vou iniciar agora, ele só vai acontecer se a condição for verdadeira, ou seja, se o botão for pressionado. E como é que eu faço para fazer esse bloco que só vai ser executado se o botão for pressionado, se essa condição que eu colocar aqui dentro do parênteses, que é o botão ser pressionado, se ela acontecer? Muito simples. O bloco é aquilo que a gente já sabe. São as chaves que a gente abre uma chave e fecha ela logo depois. Então, vejam que eu tenho aqui, isso aqui é um bloco, pessoal. É a mesma coisa que a gente tem aqui no void setup, que eu tenho essa chave aqui que inicia o setup e essa aqui embaixo que finaliza o setup. Isso é um bloco. A do loop também, eu tenho essa chave que inicia o loop e ela termina aqui embaixo. Vejam só que quando eu coloco o mouse aqui do ladinho da chave que inicia o loop, ele destaca aqui onde ele termina. Então, isso tudo é um bloco na programação das linguagens vindas da linguagem C. Então, um bloco, um trecho de código que eu quero delimitar, eu sempre coloco entre essas chaves. Começa com uma chave e termina quando eu fecho a chave. Então, eu vou colocar aqui simplesmente o seguinte, olha, se o botão for pressionado, claro, eu não vou escrever dessa forma, eu estou simplificando para a gente entender a ideia. Então, se, aí dentro do parênteses, se o quê? Se o botão for pressionado, aí ele vai fazer o quê? O que ele for fazer, eu coloco dentro desse bloco. E aí, esse bloco que está entre as chaves só vai ser executado, os comandos dentro desse bloco só serão executados se o botão for pressionado. Se essa condição aqui dentro dos parênteses, que é o botão pressionado, se ela acontecer realmente. Então, a ideia geral para a gente trabalhar com botões é essa. Você vai ter um comando lá, que é o se, que é uma condicional. Se alguma coisa acontecer,
e esse alguma coisa eu coloco aqui dentro dos parênteses, que é a condição, né? A condição para que ele execute o que está lá dentro dessa estrutura. Então, se o botão for pressionado, aí ele entra aqui e executa todos os comandos que estiverem aqui dentro deste bloco, dentro aqui dessas chaves. Caso essa condição não aconteça, caso o botão não seja pressionado, a programação vai simplesmente ignorar todo esse bloco entre as chaves, não vai executar nada que estiver lá dentro e vai continuar a execução do código a partir aqui do final dessa chave. Então, ele ignora todo esse bloco e continua aqui do final para baixo, do final dessa chave para baixo. Então, a ideia geral, quando a gente trabalha com entradas, é utilizando o se, que é o condicional, e separando esse bloco, esse trecho de programação que só vai ser executado se essa condição que eu colocar aqui dentro dos parênteses for verdadeira, se ela acontecer. Então, basicamente essa é a ideia geral para se trabalhar com botões, com entradas. E o que muda aqui? Na verdade, a gente sabe que a gente não usa o português para programar. O Arduino, a linguagem de programação do Arduino, ela é baseada na linguagem C, que usa comandos escritos em inglês. Então, ao invés de usar a palavra se, o que nós vamos usar é o if, que em inglês significa justamente se. Então, if é o se lá da língua inglesa. Então, aqui se, e aqui dentro eu vou colocar a condição dentro dos parênteses. Então, como é que eu vou perguntar para o Arduino, olha, se o botão for pressionado, como é que funciona isso? Qual é o comando que eu vou colocar dentro do parênteses que significa botão pressionado, que significa entrada acionada? Porque quando a gente aperta o botão, a gente está mandando sinal lá para a entrada do Arduino, no caso aqui a entrada 7. Como que eu faço isso? Bom, muito simples. A gente viu que quando a gente quer acender um LED, acionar uma saída, ligar alguma coisa, a gente usa o comando digital write, que é digital write. Write em inglês significa escrever e digital é algo que só pode ser 0 ou 1, liga ou desliga. Então, digital write é escrever, é para saída. O Arduino está escrevendo, a informação sai do Arduino e aciona um motor, e aciona um buzzer, e aciona um LED. Quando a gente quer ler a informação de um pino, saber se aquele pino está acionado ou não por um botão ou por um sensor que está mandando o sinal para aquele pino, eu não uso o digital write, porque o write é para escrever, para mandar a informação para fora do Arduino. Eu quero ler, eu quero receber a informação que vem de um botão ou de um sensor. Então, para isso, nós vamos usar o comando digital read. Read significa em inglês ler. Então, nós vamos usar o digital read para ler se o botão está pressionado, ler lá se o pino 7 está recebendo nível lógico alto, e aí significa que o botão está pressionado, ou se o pino 7 está recebendo nível lógico baixo, e aí no nosso caso significa que o botão está solto. Então, o digital read funciona dessa forma. Então, nós vamos colocar aqui dentro do if, que é o nosso C, C o quê? E nós vamos colocar aqui dentro o digital read, nós vamos ler o pino 7. Olha só como é simples, né? Então, isso aqui nós estamos pegando, lendo se o pino 7. Então, estamos fazendo uma leitura do nível lógico do pino 7. Se o pino 7 for igual a 1. Isso aqui, pessoal, é o seguinte. Eu estou fazendo uma comparação. Olha lá, o if, que é o C, a leitura do pino 7, se ela está igual a 1, ou seja, eu estou lendo se o pino 7 está em nível lógico alto, se o pino 7 está em 1, se o pino 7 está acionado. Isso aqui significa, em outras palavras, se o botão está pressionado. Porque quando eu pressiono o botão, eu estou mandando 1, estou mandando nível lógico alto para aquela entrada do Arduino. Então, é isso que eu estou perguntando na programação. Se a leitura do pino 7, if digital read do pino 7, se essa leitura for igual a 1, vejam que eu uso dois iguais aqui, quando eu quero fazer comparação, tá? Então, isso aí é importante. Se eu colocar um igual só,
Não vai funcionar. Então, quando eu quero comparar se uma coisa é igual a outra, eu tenho que usar igual, igual. Então, se a leitura do pino 7 for 1, se o pino 7 está recebendo nível lógico alto, está recebendo 5 volts. E, obviamente, que pelo circuito que a gente montou, isso só vai acontecer quando eu pressionar o botão. Então, esse comando aqui quer dizer exatamente isso. Olha só, se a leitura digital do pino 7 estiver igual a 1. E aí, ele vai executar todos os comandos que eu colocar dentro deste bloco. Então, o que eu quero que aconteça quando o pino 7 receber nível lógico alto? Quando eu pressionar o botão. Eu quero que o LED acenda, então vou colocar aqui um digital write. Pino 2 vai para 1 ou para high, tanto faz, a gente já viu isso. Então eu estou ligando aí o LED. Vou dar um delay de 2 segundos, 2000 milissegundos, e vou apagar o LED. Então, digital write no pino 2 vai para low, vai para 0. E aí está, essa é a nossa programação. Então, eu uso o comando se, que é a condicional if, se a leitura digital do pino 7 for igual a 1, se o pino 7 estiver acionado, execute tudo o que eu colocar entre essas chaves. No caso aqui, ligo o LED, espera 2 segundos e depois apaga o LED. Vamos então aqui salvar o nosso exemplo. Vou chamar aqui de programa 7. Vamos chamar aqui de botão. E vou fazer aqui a verificação, a compilação para ver se não tem nenhum erro no código. Ele está compilando aí o nosso código, o nosso sketch. E olha só, compilação terminada, não encontrou nenhum erro. Então, vou mandar carregar esse programa lá para a placa. E aí nós vamos ver na prática o funcionamento. Então, ele já carregou. E agora eu vou vir aqui e apertar o botão. Então, olha só. Apertei o botão, ligou o LED por 2 segundos e depois apagou. Novamente, apertei o botão, ligou o LED por 2 segundos e apagou. Perfeito, pessoal. Está funcionando exatamente como deveria. Toda vez que o botão é pressionado, ele entra aqui e executa esse código dentro das chaves. Quando o botão não está pressionado, como é o caso de agora o botão está solto, o loop ele está sendo executado, a gente sabe, a programação está ali em loop, porém, ele não está entrando dentro do if porque a condição ela está falsa. Nesse momento em que o botão está solto, o digital read do pino 7 está em 0. Então, ele não está entrando no if. Então, basicamente é isso, pessoal. Vamos agora aqui simular no Proteus. Vou aqui exportar o binário compilado e carregar aqui a programação no Proteus. Aí está, vamos dar o play. E aí, maravilha, vamos aqui pressionar o botão. Ligou o LED por 2 segundos e apagou. Perfeitamente, pessoal. E por fim, simulando aqui no circuits.io, vamos copiar aqui todo o nosso código. E vou vir aqui no Code Editor e colar ele todo aqui. Eu já tinha limpado o código padrão que vem aqui antes. Colei o código, vou fazer o upload e run deste código. Compilou perfeitamente. Vou fechar a janela de código. E vou agora apertar o botão. Apertei o botão, o LED ligou por 2 segundos e apagou. Pessoal, vim aqui então, posso finalizar a aula. Quero mostrar para vocês o que acontece se eu retirar o resistor aqui de pull down. Então, resistor de pull down é o que está mandando 0 para a entrada quando o botão está solto. Porém, se eu deixar a entrada aqui flutuando, né, sem o pull down, vejam o que acontece. Olha só, ele acha que eu apertei o botão e ele acha, na verdade, que o botão está pressionado o tempo todo, né? Então, essa flutuação aí vai fazer com que eu nem veja que o LED apagou, porque lá na programação, uma vez que o LED apaga, ele sai, mas por causa do loop ele volta
e lê o botão de novo. Ele acha que o botão continua pressionado e já acende. Então, o tempo que o LED fica apagado é microsegundos, talvez até menos que isso. Então, não dá para ver que o LED apagou. Ele está sempre entrando naquele if, sempre executando toda aquela lógica. Então, está aí mais uma vez demonstrada a importância do resistor de pull-down, ou, se eu usar o pull-up, a importância de eu não deixar o pino flutuando. No caso aqui, o fio branco, que é a entrada lá do pino 7 do nosso Arduino, ele está flutuando, o pino 7 está flutuando, e aí, nesse caso ele está considerando que ele está em nível lógico alto. Então, por isso que nós devemos sempre utilizar ou resistor de pull-down ou resistor de pull-up aí nos nossos projetos. E aí sim, ele considerou que o botão está em 0, somente quando eu apertar é que ele vai acender. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, aprendido bem como trabalhar com botões no Arduino. Nós vamos fazer outros exercícios nas aulas seguintes para a gente fixar bem todo esse conhecimento, mas eu sugiro que você já possa fazer algumas brincadeiras aí, que você tenha algumas ideias diferentes e tente fazer aí na sua placa do Arduino ou no simulador, porque é praticando que se aprende. Não é só assistindo a aula, mas sim colocando a mão na massa aí, programando. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus, não esqueçam de curtir o vídeo, de deixar o seu comentário aí embaixo e compartilhar com seus amigos. Até mais, tchau!